Boa noite, amigos, boa noite a todos. Aqui estamos nós para cumprir o prometido. Aqui estamos nós para a nossa live anunciada e o tema é procrastinação. Ao final destes minutos de conversa, nós estaremos em condições de reconhecer o quão prejudicial se revela a procrastinação para as nossas vidas, para o alcance dos nossos propósitos, para o alcance das nossas metas. E teremos igualmente no final destes minutos de conversa um vislumbre, um insight sobre o que fazer para lidar com este fenómeno que preocupa mais de 20% dos adultos e, como dizem as pesquisas, mais de 90% dos estudantes no nível médio ou superior têm o terrível hábito de procrastinar. Eu sou o Alexandre Lucas e o meu compromisso é ajudar você a se reencontrar consigo mesmo, porque eu acredito que o maior obstáculo, o maior desafio para o alcance do que quer que queiramos alcançar em nossas vidas reside primeiro na deficiente percepção que temos de nós mesmos. E então hoje, neste nosso tema, nesta nossa conversa, vamos olhar para a procrastinação e reconhecê-la então como aquele elemento que dificulta, que emperra, que atrasa, que obstaculiza a nossa, digamos que, realização em diferentes planos das nossas vidas. No plano pessoal, no plano das nossas relações, no plano da nossa ação como profissionais. Havemos de ver ao longo desta conversa como a procrastinação é aquele elemento que precisa ser olhado com cuidado, com atenção, porque ao ser deixada ao seu livre-arbítrio, ela pode se converter efetivamente num elemento bastante prejudicial para as nossas vidas. Procrastinação é o tema de hoje aqui na nossa live, como de resto já anunciamos. A origem da palavra procrastinação, a palavra procrastinação vem do latim procrastinare, que, vamos lá, é uma junção de pros, que significa amanhã, crastinium, em latim, que significa, portanto, pros, que significa adiante, não é? Pros significa adiante, e crastínio significa, então, amanhã. Ou seja, procrastinar acaba sendo aquele velho e terrível hábito que temos de adiar as nossas coisas, deixando elas para um plano posterior, e isso, como sabemos, com todas as consequências que este ato em si acarreta para todos os aspectos das nossas vidas. Portanto, olhemos bem para este hábito, como dissemos nós no anúncio, este velho hábito de procrastinar. Algumas referências que podem ajudar a sua pesquisa, algumas referências bibliográficas que podem ser buscadas por si no seu próprio estudo, na sua própria abordagem, na sua própria pesquisa. Temos aqui um livro fantástico de Steven Pressfield. Steven Pressfield, registra este nome, Steven Pressfield. E ele aborda um título um pouco diferente daquilo que é o tema de hoje, mas o título do livro de Steven Pressfield é A Arte da Guerra. E neste livro, Steven Pressfield aborda aquelas questões que se transformam em resistências para o que quer que queiramos realizar em nossas vidas. Imaginemos, eu vou buscar sempre uma batalha que é minha particularmente, e no fim já vou dizer como eu me posiciono em relação ao dilema da procrastinação, porque todos nós, de alguma maneira, procrastinamos. Vimos que 20% dos adultos em todo o mundo vivem o problema da procrastinação, e cerca de 70% a 90% dos estudantes debatem-se igualmente com este terrível problema que é o de adiar, às vezes injustificadamente, adiar as coisas. Bom, então no livro de Steven Pressfield, ele discute a resistência que nós sentimos
sempre que nos decidimos em abordar qualquer coisa, realizar qualquer coisa que concorra para o nosso progresso. É interessante. Façamos esta abordagem e veremos que se nós estamos a ser tomados pela procrastinação, a primeira coisa que sentimos na abordagem do livro A Arte da Guerra, de Steven Pressfield, a primeira coisa que nós sentimos quando queremos realizar o que quer que seja em nossas vidas e o sinal de que estamos ou não a ser tomados pela procrastinação é a tendência para nos esvairirmos, nos desviarmos para qualquer uma outra coisa que seja oponente ou diferente daquilo que é o nosso propósito central. Lembremos-nos daquele caso. Quero escrever um livro, quero iniciar hoje a escrever o meu livro, preparo o computador, a mesa e tal, mas no momento em que eu vou iniciar a teclar, lembro-me que tenho que fazer um telefonema para alguém. E a nossa mente procrastinadora olha para isso e diz, ok, vamos lá telefonar. É verdade. Precisamos falar com aquele fulano que já não falamos há um tempo e lá fica o hábito ou o propósito de escrever o livro para trás e vamos nós atender àquela vontade procrastinadora de fazer o telefonema, de ver aquele assunto na gaveta que não foi arrumado. Ou seja, a procrastinação vai nos tomando à medida que nós vamos permitindo que ela seja o nosso guia. Steven Pressfield é um dos livros que eu recomendo para quem quiser estudar o dilema da procrastinação, o dilema de adiar as coisas. Há um outro livro fantástico de Brian Tracy. Brian Tracy está na internet, sugiro inclusive a que o amigo, a amiga que está agora conosco, busque por isto, Brian Tracy. Brian Tracy. É fantástico, é um autor norte-americano que aborda a questão do desenvolvimento humano em múltiplas facetas. Ele traz temáticas sobre desenvolvimento humano, sobre vendas, enfim, recomendo que acompanhe este livro de Brian Tracy e o título é Eat That Frog. Eat That Frog, ou seja, coma este sapo. Coma este sapo. O que é que Brian Tracy nos quer revelar com este título bastante sugestivo? Coma este sapo. Simplesmente Brian Tracy nos mostra que se quisermos vencer a procrastinação, precisamos incutir no menu dos nossos hábitos o hábito de, ao despertar, realizarmos a tarefa mais difícil em primeiro lugar. Ou seja, e há aquela recomendação de ensinarmos os nossos filhos a, tão logo despertar, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, organizar a sua vida, organizar todos os seus detalhes, ou seja, tomar aquele banho frio, mesmo em tempo de frio, tomar aquele banho frio. Acabam sendo estas e outras tarefas desafiadoras quando realizadas no princípio do dia, quando enfrentadas logo pela manhã, elas acabam sendo, digamos, o elemento fortalecedor para que em nós ecoe aquela voz que diz assim, se eu venci aquele obstáculo lá atrás, nada mais me vai parar. Há um livro também muito interessante, escrito por Jane Burka e Lenora Ewan, que abordam a questão da procrastinação igualmente nesta ótica, ou seja, vamos buscar aqui Brian Tracy no seu livro, vamos buscar Steven Pressfield e agora aqui este livro, Procrastination. Por que você faz isso e como abordar isso? Traduzido para o português é mais ou menos isso. Por que acontece isso e como havemos de resolver esta questão? Trazemos também aqui 5 títulos de filmes que podem nos ajudar a entender um pouco mais aquilo que é o dilema da procrastinação. Um título muito sugestivo, O Clube das 5, O Feitiço do Tempo e O Lobo de Wall Street. Bom, afinal de contas, Alexandre, o que é a procrastinação? Vamos ver o que diz aqui a nossa cábula. É o ato de adiar tarefas, decisões ou ações, mesmo sabendo que isso pode trazer-nos consequências negativas. Acontece quando evitamos enfrentar tarefas difíceis, desafiadoras ou desagradáveis. Esta é, em linhas muito gerais,
aquilo que podemos entender como sendo a definição que damos de procrastinação. O hábito ou o ato de adiar tarefas ou decisões, mesmo sabendo das consequências desagradáveis que este ato nos pode trazer para as nossas vidas em todos os nossos segmentos, profissionalmente, no relacionamento interpessoal, na nossa vida familiar, enfim, o ato de procrastinar, como veremos ao longo da nossa conversa, traz consigo malefícios terríveis e precisamos, efetivamente, sobre ele ter um cuidado muito, mas muito redobrado. Causas da procrastinação. Por que procrastinamos? Por que procrastinamos? E esta acaba sendo, na verdade, a temática central desta nossa conversa, é esta questão, e o que vamos ver mais adiante como sendo as técnicas que nós vamos sugerir para si, para que ao adotar estas técnicas, estas práticas, consigamos então subverter esta tendência de repetidamente adiarmos os nossos compromissos, afetando a nossa imagem pessoal, a nossa relação com o próximo, o nosso perfil profissional, enfim, os nossos resultados em praticamente todas as áreas das nossas vidas.